Durante séculos, antes da descoberta da teoria dos micróbios para as doenças infecciosas, sabia-se que a recuperação de uma enfermidade era acompanhada pela capacidade de resistir à reinfecção. Essa observação fez com que os médicos chamassem pessoas que se recuperaram de uma determinada enfermidade para cuidar dos doentes. Os egípcios, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, realizavam rituais sagrados na água e tomavam ao menos 3 banhos por dia. Esses banhos eram dedicados a deuses. Mais do que limpar o corpo, eles presumiam que a água purificava a alma. O apreço pela higiene é o motivo ao qual arqueólogos atribuem a sobrevivência dos egípcios às pragas e doenças que assolaram a antiguidade. Na Grécia, os banhos prosperaram. Todo banquete que precisava ser luxuoso incluía uma sessão de banho para os convidados. Na Grécia, o banho não era motivado apenas pela higiene e espiritualidade. Entre 800 anos antes de Cristo e 400 anos antes de Cristo, o esporte, particularmente a natação, era um dos 3 pilares da educação juvenil, ao lado das letras e da música. Os romanos herdaram muito da cultura da Grécia, incluindo a adoração pelo banho. Eles construíam enormes balneários públicos. As maiores termas ficavam mesmo na capital do império. Tinham capacidade para receber mais de 1.500 pessoas. Os complexos de banho do Império Romano tinham ainda jardins, bibliotecas e restaurantes, como se fossem antepassados dos spas e resorts que conhecemos hoje. As visitas diárias às termas tinham um fundo religioso. Era um ato de adoração à deusa Minerva. O costume de tomar banho não era restrito às classes mais abastadas. Boêmios, prostitutas, jovens, velhos, imperadores, filósofos, todos se banhavam no mesmo espaço sem constrangimento, todos sem roupa. Era ponto de encontro e de troca de informações. Era o lugar onde um aristocrata podia medir sua popularidade de acordo com a quantidade de cumprimentos que recebia. Aqui nós temos as termas de Caracalla, que foram construídas entre 212 e 217 durante o governo do imperador romano Caracalla. O local permaneceu em uso até a década de 530, depois foi abandonado e o complexo foi danificado pelo terremoto de 2009. Os romanos levaram as termas, os enormes balneários públicos, às mais diversas cidades da Europa. Por isso que nós temos algumas cidades europeias com um nome que inclui a palavra banho. Por exemplo, a cidade de Bath, na Inglaterra. Bath é considerada patrimônio mundial pela Unesco, é famosa pelos banhos termais e spas desde a época dos romanos e por isso que a cidade recebeu esse nome banho. As águas termais de Bath já curaram pessoas, né? Dizem que curaram pessoas que tomavam banho naquela água, eram curadas, e inclusive existe a história de uma mulher que não conseguia engravidar e quando tomou banho nas águas em Bath, ficou grávida. Na Alemanha, aqui é a cidade de Bath, na Alemanha tem várias cidades que têm a palavra Bath, por exemplo,
Bad-Ob, Bad-Hop, Baden-Baden. Baden-Baden, na história da cidade, começa na época dos romanos, que usavam as fontes subterrâneas como águas termais. Em 1810, a nobreza local decidiu construir um spa sobre as antigas termas romanas. A cidade também é famosa pelo cassino. Na França, nós temos Aix-les-Bains, também com águas termais. Também os romanos foram responsáveis por levar essa cultura do banho e das águas termais para a França. A Idade Média, a cristandade varreu da Europa as termas, o esporte e outras atividades em que as pessoas se expusessem demais. Gregório I o Grande, que foi papa entre 590 e 604, chegou a qualificar o corpo de abominável vestimenta da alma. O banho passou a ser visto como um ato de luxúria. Era aceitável tomar um banho por ano. Um único barril de água servia para toda a família, sem que a água fosse trocada. O privilégio do primeiro mergulho era do homem da casa, enquanto as crianças ficavam por último. Então, todos tomavam banho, era um banho por ano, e todos tomavam banho na mesma água. O homem da casa era o primeiro a tomar banho, e as crianças e os bebês os últimos. Então, existe essa frase que ficou conhecida, né? Não jogue fora o bebê com a água do banho. A água estava tão suja que você poderia jogar o bebê com a água fora, você já não enxergava mais o bebê. Então, hoje, quando eles utilizam essa frase, eles se referem a algo bom sendo eliminado ao tentar se livrar de algo ruim. Então, é uma forma de dizer que você pode se livrar de algo ruim jogando fora alguma coisa que é boa. Então, a Idade Média foi chamada de Idade das Trevas, protagonizando o total sepultamento dos hábitos de higiene. Os banhos eram considerados orgias pecaminosas. Defendiam a teoria que depois do banho, a carne e o hábito do corpo amolecem e os poros abrem-se, e assim o vapor empestado pode entrar prontamente no corpo e provocar a morte súbita. Eles acreditavam que as doenças, elas chegavam por causa do ar empestado, né? Por exemplo, por que a doença malária, por que chama malária? Vem do italiano, malaria. Então, eles acreditavam que o cheiro, o mau ar dos pântanos era responsável pela doença. Então, se o indivíduo tomasse banho, ele abriria os poros, permitindo que esse ar empestado pudesse entrar e causar a doença. Por exemplo, influenza, né? Porque influência do ar. Acreditavam que a doença ela entrava no corpo pelo ar. A igreja temia pela sujidade das almas, pois hábitos promíscuos eram uma porta aberta para o pecado. Essa expressão, você já foi ao trono hoje, a gente conhece. Na antiguidade, as pessoas tinham nos seus aposentos verdadeiros tronos. E para que serviam esses tronos? Para que as pessoas fizessem as necessidades. Esse trono podia ser mais simples ou mais sofisticado de acordo com as posses do indivíduo. De uma maneira geral, as fezes e a urina eram
despejadas na rua. Inclusive a urina eles jogavam pela janela. Então iniciou-se um período de imundície com consequências desastrosas para a Europa. Constantes epidemias que assolaram o Velho Mundo durante a Idade Média. A peste negra no século XIV. Né? Essa peste negra é o nome pela qual ficou conhecida a pandemia de peste bubônica, que dizimou entre 25 a 75 milhões de pessoas. Dizem que mais ou menos 1/3 da população europeia morreu. Acredita-se até que foram mais pessoas. A doença é causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida ao homem através de pulgas dos ratos pretos ou outros roedores. Essa imagem que a gente vê aqui, na realidade são médicos, né? Eles usavam essa roupa, eles tinham medo da doença, eles tinham essa máscara, esse bico comprido exatamente para impedir que o ar empestado pudesse entrar, e se a gente observar bem, eles têm uma espécie de parece uma batuta na mão, aquilo servia para examinar os pacientes. Então aqui nós temos uma lâmina, uma imunofluorescência direta, onde a gente pode observar a bactéria Yersinia pestis, e aqui embaixo os ratos que que participava desse ciclo, né, da doença. Aqui nós temos alguns grandes personagens que não eram muito amigos da água. Napoleão, essa frase é famosa, em uma de suas campanhas militares escreveu à sua mulher, Josefina: retorno a Paris amanhã, não se lave. Vasco da Gama, diziam que para o Vasco da Gama, para que o Vasco da Gama pudesse conversar, falar com alguém, ele deveria colocar a mão na frente da boca, porque ninguém aguentava o mau hálito. Luís XIV, o rei francês, esse só tomava banho por ordem médica e vivia no Palácio de Versalhes. As fezes, elas eram deixadas nos corredores e uma vez por semana elas eram retiradas dos corredores. Então aquelas fezes ficavam uma vez na semana ali. D. João VI, o rei português, que instalou a sua corte no Rio de Janeiro em 1808, ele detestava banho e costumava vestir a mesma roupa até que apodrecesse. O conceito de higiene surge apenas no século XIX, depois das descobertas de Louis Pasteur e de seus trabalhos sobre a importância da higiene para evitar doenças contagiosas. Ele expôs a teoria germinal das enfermidades infecciosas. Toda infecção tem sua causa, etiologia, no micróbio, com capacidade de propagar-se entre as pessoas. Pasteur fundou em 1888 o Instituto Pasteur. Uma curiosidade: uma pergunta, vamos falar assim, não uma curiosidade, uma pergunta. Por que maio é o mês das noivas? Né? Porque em maio, na Europa, primavera, então as mulheres, os homens tomavam banho, e então depois casavam. Por isso que maio é o mês das noivas. Agora eu vou contar um pouquinho da minha história, da história da minha família. Aqui nós temos uma casa, essa casa hoje ela fica na Prússia. Essa casa
era a casa dos meus avós. A minha mãe nasceu em 1932, na Alemanha, em Ostpreußen-Rogainen. Meu avô era fazendeiro e a fazenda do meu avô fazia divisa com a Rússia e com a Polônia. A minha mãe nasceu em 1932 e a Segunda Guerra Mundial começou em 1939. A família permaneceu na fazenda até 1944, outubro de 1944, eles tiveram que deixar a fazenda porque Hitler não conseguiu mais segurar as fronteiras. A minha mãe conta que ela tomava um banho por semana. Então, esse banho acontecia no porão da casa, todos tomavam esse um banho lá nesse porão, só que trocavam a água, e era um banho por semana. Eu não estou querendo defender aqui a minha família, mas era a realidade. E no quarto dela, ela tinha uma cômoda, nessa cômoda tinha uma jarra e uma tigela, e 2 paninhos. Todas as noites, antes de dormir, ela fazia uma higiene com esses paninhos. Era um paninho para fazer a higiene em cima e o outro paninho para fazer a higiene embaixo. Daí uma das coisas que a gente tem que observar, que na região fazia muito frio, o inverno tinha temperaturas negativas de 20 graus, era menos 20 graus Celsius, e o ar era muito seco. Então não dá para comparar, por exemplo, com o clima no Brasil. Então a casa principal, né, que era a casa do meu avô, da família, foi construída na segunda metade do século XIX. A propriedade é de 1555. Na década de 1920 tinha 330 hectares e pertencia à família Knorr. Minha mãe é Knorr de nascimento. No parque ainda existe a Capela Senhorial de 1867. A gente consegue ver aqui a capela. Hoje, essa propriedade, ela pertence ao governo, então ela pertence à Agência Estadual de Imóveis Agropecuários. Eu estive lá, visitei a casa, né, visitei a área. Claro que não é mais aquilo que era, aquilo que a minha mãe conta, né? A casa não era rosa naquela época, e eles também modificaram as portas. Hoje a casa foi transformada em apartamentos. Quando eu estive lá, eu tentei me comunicar com as pessoas, né? A casa fica, porque a fazenda do meu avô foi dividida, né? Uma parte ficou para os russos, uma parte para os poloneses. A casa pertence à Polônia. E eu não tentei falar com as pessoas, não achei ninguém que pudesse falar comigo. Falei em alemão e ninguém respondeu, em inglês também não. E à medida que eu chegava perto das pessoas, muitas pessoas viravam e iam rapidamente embora. Ou seja, não queriam conversar, não queriam, sei lá, foi uma coisa bem complicada, porque eu gostaria muito de saber um pouco mais sobre os meus antepassados. Bom, se nós olharmos agora na internet, né, nós vamos procurar higiene, lavar as mãos, Covid-19, então nós vamos encontrar várias reportagens, né, e uma pesquisa mostrando que nós brasileiros tomamos muito banho, mas não lavamos as mãos. Então, o brasileiro toma mais banho, toma de 2 a 3 banhos por dia, mas não lava as mãos. Então, fica a pergunta, isto é verdade? Será que nós não lavamos as mãos? Nós já tivemos a epidemia do H1N1, onde também se falou muito, se mostrou muitas vezes na televisão
a importância de lavar as mãos. Agora nós estamos vivendo uma epidemia, nós estamos novamente sendo convidados para lavar as mãos, higienizar, usar álcool gel. Né? Pergunta, é verdade que nós não lavamos as mãos como nós deveríamos lavar? Será que depois, quando tudo isso passar, continuaremos lavando as mãos? Então, qual é a consequência disso tudo? É para a gente pensar. Muito obrigada e tchau.